paz do Senhor, meus queridos. Sou Sandra Cristina, terapeuta familiar, e estou de volta ao Família, um canal de bênçãos com mais uma mensagem de edificação para a sua vida e para a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico, que é a homoafetividade ou homossexualismo, que é a condição da pessoa que se interessa sexualmente e afetivamente por alguém do mesmo sexo. E o nosso tema base se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 13, e nós vamos ler, que diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Meus queridos, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida, como já disse em outros vídeos. Contudo, nós temos que refletir sobre umas situações que acontecem na sociedade e que vêm causando aí muita desestruturação, causando muita polêmica e até certo ponto muita perseguição entre as pessoas. Eu resolvi gravar esse vídeo porque recebi um e-mail de uma garota me questionando o porquê que nós não nos posicionamos em favor das pessoas que são homoafetivas, mas que não querem aceitar essa condição. A pergunta dela era: por que que os psicólogos, por que que os terapeutas, por que que as pessoas que são da área da saúde mental atendem aquela pessoa que tem esse desejo de assumir a sua homoafetividade, e por que que não atendem quem não quer, quem não se aceita nessa condição? E ela colocou de uma forma assim bem clara que ela é assim, ela se viu uma menina interessada por outras meninas, mas ela não se aceita nessa condição, ela não quer assumir, ela deixou muito claro que prefere a morte, a palavra dela. Prefere morrer do que se aceitar assim. E eu tentei argumentar com ela no sentido de que não é o suicídio, desejar a morte que vai resolver o problema. Ela falou: então por que que vocês não nos ajudam? Por que que vocês cruzam os braços e nos deixam sozinhos nessa angústia, nessa dor? Porque eu não quero me aceitar. Não é essa a condição que eu quero para mim. E o que que eu faço? Vocês não se incomodam com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa angústia? Vocês acham que a nossa dor, a nossa angústia, ela é menor do que a das pessoas que se aceitam e que estão procurando ajuda? Então ela foi bem enfática e concluiu o e-mail falando que o que nós fazemos com eles, com essas pessoas, é uma desumanidade, que nós não os tratamos de modo igual. Então esse versículo ele vem falar aí da liberdade. Ora, meus queridos, todos nós temos liberdade diante de Deus de fazer o que nós quisermos da nossa vida. Se uma pessoa tem essa condição, se encontra nessa condição de homoafetivo, isso não vai interferir em nada na minha vida. É um direito dela de optar, se assumir, se escolher ser desta forma, aceitar essa condição sexual e ela ter todo o apoio psicológico, o apoio social, o apoio familiar. É um direito que essas pessoas têm, até porque não vai interferir, como eu já disse, na nossa vida. É uma questão pessoal delas. Contudo, a gente sabe que tem aí uma militância para que venha colocar essa situação de uma forma imposta. Nós sabemos dessa situação no mundo inteiro e aqui no Brasil, principalmente nas 2 últimas décadas, esse movimento ele tem travado guerra com a igreja, com movimentos sociais que defendem o direito da família, o direito do casal hétero, enfim, todos sabem dessa situação. Eu não quero aqui entrar nesse ponto. O que eu quero colocar é o ponto dessa garota e como de outras pessoas que têm me questionado. A não ajuda,
a recusa em ajudá-los a se reorganizar, a se reestruturar e a buscar a felicidade. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e eu estive conversando com alguém que me disse a seguinte colocação: vocês da igreja não estão preparados para lidar com as situações homoafetivas. Vocês taxam, rotulam, dizem que é pecado, que é uma transgressão da lei, porque pecado é isso, transgressão da lei, mas aí vocês cruzam os braços e não fazem nada para nos ajudar. Vocês às vezes até aceitam mais a condição de quem quer se aceitar, de quem quer resolver esse problema, assumindo a sua homoafetividade, e nós que não queremos, vocês não fazem nada. Vocês simplesmente falam que é pecado, dizem que nós estamos transgredindo a lei, mas não nos orientam. E realmente, meus queridos, é isso que acontece, que tem acontecido, infelizmente. As autoridades eclesiásticas, os pastores, padres, enfim, eles vão por esse caminho do pecado, da transgressão da lei, mas não conseguem fazer nada de efetivo para ajudar essas pessoas que não querem se assumir nessa condição. Porque não adianta eu falar, é pecado, é transgressão e pronto. Eu preciso tomar uma atitude de ajudar a acolher a dor, a angústia dessa pessoa, de investigar onde é que está o problema, onde é que houve, se houve um abuso, se não, se realmente é uma questão orgânica. Enfim, tentar ajudar de algum modo a fazer com que essas pessoas encontrem a sua felicidade, ou pelo menos encontrem um modo mais ajustado de viver. E algo muito sério que acontece, e que esse é o ponto que me incomodou, é que a maioria das pessoas que se encontram nessa condição do impasse, sou homoafetivo, mas eu não me aceito nessa condição, elas são impulsionadas a se casarem. E esse é um problema muito grave, porque não se resolve o problema da homoafetividade não aceita com casamento. Muito pelo contrário. O casamento vai gerar outro problema. Na verdade, eu estou tentando resolver um problema, criando outro muito maior. Porque eu vou ter famílias envolvidas, eu vou ter o cônjuge envolvido e até filhos se vierem dessa relação. E se essa pessoa não tiver uma estrutura, não for realmente acompanhada nessa sua decisão de não querer ser, ou dela se encontrar como pessoa livre, os problemas vão ser muito maiores. Nós vamos ter, ao invés de um sujeito sofrendo, nós vamos ter várias pessoas nesse sistema aí sofrendo. Em virtude de quê? Em virtude da nossa negação, eu diria até da nossa covardia, de não vir a público e expor isso. O deputado João Campos, ele entrou com um projeto de lei há algum tempo atrás e foi duramente criticado. Taxaram a lei que ele tinha colocado de cura gay, enquanto que na verdade não era nada disso. A lei que ele queria, que fosse aprovada, é para que o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais liberassem para que os terapeutas, para que os psicólogos pudessem socorrer essa pessoa que não quer ser, mas que ela não tem ajuda, ela não tem suporte de ninguém. Então, pautado nesse versículo que nós lemos, cadê a liberdade? Se eu tenho a liberdade de optar em aceitar essa minha condição, e quem não quer? Qual o direito dela? Aonde é que ela vai procurar ajuda? Quem vai orientar? Quem vai acompanhar? Quem vai dar suporte? Às vezes fica só na igreja, ninguém ajuda. Os pastores têm um preparo, sim, teológico muito grande, mas eles precisam de uma ajuda sistematizada, eles precisam de alguém especializado para poder ajudá-los, para que não aconteça o que vem acontecendo, muitos suicídios,
muitos casamentos que decorrem aí de uma fuga dessa aceitação e que depois geram problemas, transtornos gravíssimos para as famílias. Meus queridos, já está mais do que na hora de nós nos posicionarmos em favor da liberdade. Assim como quem quer se assumir tem o direito, quem não quer também tem esse direito de dizer não, eu não quero. Eu quero me reorientar, eu quero buscar ajuda para me entender. Essas pessoas têm o direito, pelo menos de serem ouvidas nas suas angústias, como aquela garota mandou no e-mail. Vocês nem nos ouvem. É muito fácil sentar atrás de um púlpito, atrás de uma mesa de um consultório e nos rotular e não fazer nada para nos ajudar. Então eu quero deixar essa reflexão e chamar você mesmo que está me ouvindo, às vezes até você mesmo, ou um afetivo, nos ajude. Levante essa bandeira da igualdade, de liberdade. A liberdade, ela é para todos. Porque no fim desse versículo diz que a liberdade ela deve ser usada para o amor. E que amor é esse? Aonde uma das partes que se aceita pode ser ouvida e a outra não? Volto a reiterar. Os pastores não estão preparados, porque não tiveram uma formação. Os psicólogos, os terapeutas, sim. E hoje nós temos diversos pastores e pastoras buscando na psicologia o socorro para situações da família, situações de desajustes sociais que invadem a igreja, porque a igreja é um espaço onde nós acolhemos todas essas pessoas. Assim como também os homoafetivos, e que são milhares, e que nós estamos lhes negando o direito de serem pelo menos ouvidos e amparados na sua dor, na sua angústia. Então que você, meu querido, reflita sobre isso. E que o Senhor nos dê a direção para essa situação. Porque eles são filhos do Senhor. Todos nós somos. E eles têm o direito de usar dessa liberdade para dizer, não, eu não quero. Assim como você que teve o direito de se assumir, tem ajuda, que nós possamos ajudar essas pessoas também. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração hoje. E a bandeira que eu estou levantando. Todos precisam de ajuda, independente da situação em que elas se encontram. Hoje, mais cedo, saí em defesa quando vi uma notícia de que os presidiários eles vão ter direito ao tratamento psicológico. Eles têm o direito, sim. Qualquer pessoa tem direito a um tratamento, a um acompanhamento psicológico, desde que não se encontre na sua melhor condição psíquica. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ganhar esse direito à liberdade, que não é só de um lado. Todos têm esse direito. Que o Senhor te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Como hei de viver se nunca só o Senhor pode mudar a nossa história.